porque eu estou aqui praticamente no cockpit da ultrassonografia aqui, que hoje a gente vai fazer uma live teórico-prática a respeito da física da ultrassonografia. E por que eu decidi fazer essa live? Vamos lá, vamos começar. Já mete o dedo aí no curtir. No final, se você não curtir, aí você tira, não tem problema. Mas por enquanto dá uma curtida aí, porque hoje foi um dia intenso inteiro preparando essa live aqui, tentando trazer o melhor para vocês. Vou usar tecnologia do século passado, mas que funciona. Eu fico inclusive mais à vontade aqui do que tentando desenhar alguma coisa no computador e tudo, enfim. Aqui eu fico mais à vontade, eu consigo me explicar melhor. Então é isso daí, essa live, eu decidi fazer uma live de física pelo seguinte: amanhã, dia 22 de novembro, que vai se estender para 23 e 24, a gente vai ter a nossa Black Friday da formação USG Master. E a formação USG Master, ela tem um objetivo de gerar habilidade para quem está querendo iniciar na ultrassonografia ou para quem se acha na situação de já ter começado a estudar ultrassonografia, já está ali naqueles primeiros passos de investigação, mas que ainda poderia estar melhor nessa questão prática. E o que é a questão prática da formação USG Master? Ela se baseia em 3 pilares: o ajuste de imagem, o manuseio do transdutor e a formação, a criação, a descrição do laudo. Eu considero que quando a gente vai se enturmando, vai criando mais intimidade com o equipamento, vai criando mais naturalidade de manusear o transdutor, a gente consegue desenvolver muito mais a parte teórica e aí sim começar a fazer diagnóstico com mais naturalidade. E a formação USG Master tem esse objetivo de gerar essas habilidades, de dar condição para que você entenda a formação de imagem e ir aos poucos desenvolvendo essas habilidades que eu falei. E a partir daí, na verdade essas são as raízes e um grande tronco prático, e aí a gente começa a ramificar para as diversas especialidades, seja ultrassom de ginecologia, seja ultrassom músculo-esquelético, globo ocular, a própria ultrassonografia do abdômen, pelve, tireoide, enfim, aí dá para ramificar para todo lado, porque essa base é uma base comum a todas essas ramificações. Galera, então é o seguinte, a gente está transmitindo também no Instagram, mas como o pessoal do Instagram já está me vendo aí de costas, já percebeu que no YouTube vai estar muito melhor, beleza? Então é o seguinte, vamos começar com a física da ultrassonografia. Eu decidi botar essa física da ultrassonografia, que é o nosso primeiro módulo da formação USG Master, porque eu conversei inclusive com um aluno da formação USG Master na semana passada, e ele me disse que, puxa, tirando a parte da física, que é chato, que não sei o que, o resto sensacional. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todo esse conteúdo de física agora, e quem decidir fazer a formação USG Master já vai estar com isso resolvido, e aí já vai partir ali para a parte de artefatos, que já é o nosso segundo módulo, tá? E aí já vai entender toda a física, a formação da imagem e interpretação dos artefatos tem tudo a ver com essa nossa aula de hoje, tá bom? Senão você não entende essa base, então essa base é fundamental, pode ser um pouquinho chato sim, mas vamos tentar trazer um negócio mais dinâmico. Eu não sei nem quanto tempo vai levar essa live, talvez 1 hora, mais ou menos isso, talvez um pouco mais, se eu me empolgar um pouco mais. Eu quero usar o aparelho também para a gente mostrar ali na prática o que eu falar aqui, que é acontecendo ali no equipamento, tá legal? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de onda de som
só existe onda de som se tiver uma fonte que produza vibração. Então isso é a condição primeira para que a gente tenha propagação de ondas sonoras. E essa fonte, ela precisa vibrar para, a partir daí, gerar um estresse no meio. Não existe propagação de som sem moléculas, ou seja, no vácuo não há propagação de som. Então a gente precisa de moléculas que a partir dessa vibração, essas moléculas estressem e aí vai propagando essa onda ao longo do tempo e distância, certo? E um exemplo mais clássico, e eu já vou começar a usar aqui meu notebook do início do século passado, o exemplo mais simples será quando a gente pensa numa caixa de som. Existe um estresse do meio a partir da vibração do diafragma da caixa de som, tá ok? Então, quando esse diafragma ele vibra, e a gente já viu isso certamente, o pessoal todo mundo já teve essa prática essa percepção de ver a caixa de som vibrando, ela comprime, em algum momento ela descomprime, ou seja, ela comprime e relaxa, tá? E aí a gente tem vou representar aqui com pontinhos uma vibração dessas moléculas de ar. Vamos considerar o meio do ar para a gente manter esse exemplo da caixa de som. Só que quando ela comprime essas moléculas, elas se tornam mais próximas. Então, esse é um ponto de maior estresse. Quando o diafragma volta, existe uma área de relaxamento. E por aí vai. Essa onda ela vai propagando nesse modelo em que em alguns pontos a gente tem o estresse, em alguns pontos a gente tem um relaxamento. Ok? Só que é uma área de rarefação, né? Um ponto de compressão e uma área de rarefação. Só que se a gente fosse representar e estudar isso dessa forma, só pelo tempo que eu levei para fazer esse monte de pontinho aqui, vocês já viram que fica um negócio meio chato. Até que alguém teve uma brilhante ideia de representar isso através de ondas senoidais, onde a crista da onda seria a compressão e o vale da onda é a rarefação. Então a gente tem uma crista de onda, um vale, outra crista, outro vale e por aí vai. Sendo que esse eixo aqui, a gente pode falar da intensidade, da variação de pressão, da energia em que essa onda é transmitida, que a gente pode também chamar de amplitude. E esse outro eixo aqui fica mais claro, mais óbvio, que é o tempo. Então, a partir daí, a gente tem uma representação dessa onda se propagando no tempo, no espaço e a sua intensidade. E algumas características dessas ondas vão ser muito significativas para a gente poder estudar, inclusive, a formação de imagem. E essas características que a gente vai estudar, vou virar aqui minha página, são a amplitude, que a gente já viu ali, né? A velocidade,
a frequência, que não tem mais trema, é uma pena, porque eu gostava da trema, e tem o comprimento de onda. Com o entendimento disso aqui, a gente consegue entender toda a formação de imagem, tudo aquilo que a gente vai precisar, pelo menos ter como base, para inclusive mexer com as nossas ferramentas, escolher transdutores, escolher o momento que fica bom usar um transdutor convexo, o momento que fica bom usar um transdutor linear, e por aí vai, para não fazer a coisa de orelhada. É legal que a gente saiba esses princípios, tá legal? Então vamos seguindo, vamos analisar cada uma dessas questões, tá bom? Começando com a amplitude. A amplitude, a gente pode chamar também a amplitude da onda, a gente pode chamar também da densidade ou intensidade da onda, ou a energia em que a onda vai passar por um meio, o que também pode ser chamado de volume do som. Então, quando a gente vai aumentar o volume lá no carro do nosso som, da música, na verdade a gente está aumentando a amplitude da onda, tá? Então, aqui a gente pode definir como intensidade, energia ou o volume, tá? Tudo isso a gente se refere à amplitude. E o exemplo, voltando naquele exemplo da caixa de som e do movimento do diafragma, considera que se esse diafragma se movimenta em determinada amplitude, ele produz uma certa compressão. Porém, se ele se movimenta com maior amplitude, ele vai causar uma compressão maior. E essa onda vai ter mais energia, vai ter mais intensidade. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai precisar ter para depois a gente voltar na prática e entender exatamente por que isso tem relevância para a formação da imagem. A outra característica que a gente vai estudar aqui agora é velocidade. A velocidade de uma onda, ela está diretamente relacionada com a densidade do meio. Ou seja, se o meio é mais denso, moléculas mais próximas, né, mais densas, mais rápido aquela onda de som vai se propagar nesse meio. E é por isso que no ar a velocidade é menor que nos tecidos do corpo humano, que é menor que, por exemplo, que numa barra de ferro. Então, quanto mais denso, mais veloz vai ser a propagação dessa onda, tá ok? E como curiosidade, a gente vai trazer essas curiosidades também. No ar, a velocidade, deixa eu só botar aqui, velocidade diretamente relacionada com a densidade do meio. No ar, por exemplo, é de 340 metros por segundo, e nos tecidos, de maneira geral, né, porque existem variações, senão a gente não teria variação na imagem do ultrassom, mas é em torno de 1.540 metros por segundo. Beleza? Então, esse é um outro conceito e tudo isso a gente vai juntar no final, tá? Não estou falando isso daqui só para de orelhada, não. Eu quero trazer a física para a prática.
beleza? Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Eu falo assim, ó, entende aqui esse conceito, agora vamos ver, né? Então vamos lá. A outra característica vai ser a frequência. Vamos colocar a frequência aqui. Enquanto eu escrevo, você já curtiu? Sem trema. Eu fico revoltado com essa falta da trema. Já curtiu? Beleza. Então vamos lá. Se você não curtiu, eu vou esperar enquanto eu escuto a pessoa. Diga. De que estado é o senhor? Ah, tá, eu estou falando de Rio Branco, no Acre. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Maurício, para quem não me conhece, muito prazer. Eu estou aqui em Rio Branco, no Acre, já tem 22 anos, vai completar 23. Ixi, é muito tempo, hein? Pois é, e eu vim lá de Nikit City, Niterói, Rio de Janeiro, e vim para cá, desbravar aqui o Acre. Gostei das oportunidades que apareceram aqui e eu estou aqui já esse tempão. E pelo visto, pelo tempo que eu estou aqui, eu estou curtindo bastante, né? Então já fiz muita coisa, porém não parei. Estou inventando moda. Eu já disse, eu hoje estou com 52, gosto da minha idade pra caramba. E eu fico pensando o seguinte, falei, cara, a minha vida produtiva começou lá no final dos meus 20 e tantos anos. Começou lá no final dos meus 20 anos, né? 26, por aí, começou minha vida produtiva, né? Se de 26 até 52 eu já fiz tanta coisa, o que será que eu vou aprontar até os 80, 90, 100 anos, se Deus quiser? Eu não pretendo parar não. Tanto não pretendo parar, que a gente está montando um serviço de ultrassonografia, uma clínica chamada Ultrassonografia e Arte, não coincidentemente. A gente está montando uma clínica chamada Ultrassonografia e Arte, com uma pegada muito diferenciada, tá? Eu pretendo já, vamos ver se tudo der certo, janeiro do ano de 2022, já está transmitindo essas lives para vocês já nessa clínica nova. Aí eu acho que a gente vai conseguir um espaço mais bacana, umas transmissões mais bacanas, e a gente vai inovando, né? A gente vai trazendo inovações, assim, a gente vai criando algumas condições de trazer cada vez mais essas informações de forma mais legal, tá bom? Mais pergunta? Pode falar. Só o Marcos André, disse que é de Mato Grosso. Mato Grosso. MT. É isso mesmo, Mato Grosso. E a doutora é de onde? Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Stephen Glover. Stephen, você é de onde, doutor? É médica mesmo? Desculpa, eu não sei. Mas enfim, de qualquer maneira, me diz aí de onde você é pra gente... Aí tem o Lucas, esse aparelho bem bonito, depois mostra pra gente. É um Versana Essential da GE, tá? O aparelho é bem legal mesmo, tem uma imagem muito boa. É um aparelho, inclusive, de entrada da GE, né? Mas a imagem é muito fantástica, tá bom? Tem algumas coisas que eu impliquei um pouquinho, sim, mas é um custo-benefício sensacional, tá legal? Então, não me arrependo, não. É um bom equipamento, sim, tá? E é isso aí, a gente ia falar da frequência, a gente ia falar de quem deu curtida e se inscreveu no canal, porque isso é sempre legal, né? A gente fica aqui, é um trabalho, né? É um trabalho, transmitir conhecimento é um trabalho. E como eu disse, eu estou inventando moda, né? Comecei com essa formação de conteúdo para o aprendizado de base da ultrassonografia, que é fundamental. E agora a gente está numa pegada mais presencial, inclusive pretendo também, já no próximo ano, começar uma formação presencial para os colegas, tá bom? Mas isso aí, por enquanto, ainda não tem um modelo, a gente vai trazer isso para cá. Muito bem, então, sobre a frequência, tem uma coisa muito importante a respeito da frequência, que é o seguinte, vamos desenhar a caixinha de som aqui novamente, a partir da fonte, na hora que você emite o som em determinada frequência, essa frequência ela não muda.
Então, a partir de uma frequência, essa frequência, a partir da fonte emitida, a partir da frequência emitida, ela não muda ao longo do trajeto, tá? E a frequência é dependente exclusivamente da fonte, ok? Então, esse é um conceito muito importante para a gente discorrer depois com relação a outras questões que a gente vai falar mais tarde um bocadinho. E o que é frequência, né? Quando a gente bota lá no aparelho, não, eu quero um transdutor, vamos botar aqui para 5 MHz, vamos botar para 4 MHz, não, eu quero um transdutor agora de 12 MHz, porque eu preciso para estudar não sei o que lá. Vamos entender o que é frequência. Então, vamos voltar para aquela nosso gráfico da onda e representar uma onda em determinada frequência. Vamos considerar que essa seja uma frequência mais alta. Por que uma frequência mais alta? Porque aqui não é o tempo, aqui não é amplitude. Beleza. A frequência, ela é medida dentro de um espaço de tempo. Então, se eu tenho aqui um pico de onda aqui, um pico de onda aqui, um pico de onda aqui, por aí vai, eu tenho essas ondas acontecendo em determinada frequência, tá? Se outra onda, e aí vamos esquecer essa daqui, vamos considerar uma outra onda nesse modelo, ok? E aqui eu tenho um pico de onda, um pico de onda, um pico de onda. Considera que dentro de um mesmo tempo, aqui eu tenho 1, 2, 3, quase 4 picos, ou quase 4 ciclos, e aqui eu tenho um ciclo e um bocadinho também. Essa frequência é maior do que essa frequência. Isso é óbvio. Agora, a partir disso, a gente vai começar a introduzir um conceito de comprimento de onda para juntar essas duas informações, ok? Aqui, a gente mede o comprimento de onda a partir de 2 pontos iguais de cada ciclo, ou seja, eu vou escolher os 2 picos e aqui vou escolher 2 picos de onda. Então, meu comprimento de onda aqui vai daqui até aqui. E eu tenho um comprimento de onda X. O comprimento de onda dessa daqui vai desse pico até esse pico. E eu tenho um comprimento de onda Z. Pergunta. O Dr. Bruno está pedindo para mostrar a parte funcional do aparelho. Vamos fazer. Ok, Bruno, não, a gente vai fazer isso daí também, tá? Eu vou tentar trazer todas essas informações teóricas inicialmente, e depois a gente vai ali na prática, tá? Até para poder falar de frequência no transdutor, eu gostaria que isso aqui tivesse claro desde já, tá? Então é só para seguir uma linha aí de didática que eu montei para explicar isso daí tudinho. E aí faz muito sentido a gente estar preparado, inclusive, para mostrar o monitor na tela para vocês. Então, fica tranquilo isso daí. Bruno, você já curtiu? Já curtiu, Bruno? Fala para mim. Diga aí, pergunta aí. Bruno, curtiu? Escuta ele aí. Curtiu? Ainda não? Beleza, vou esperar a resposta, hein, Bruno? Eu sei que tem um delayzinho aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma frequência maior dessas ondas, aqui eu tenho uma frequência menor dessas ondas, e a gente acabou de ver, por comparação, se eu pegar esse pedacinho aqui e colocar aqui, a gente vai ver que esse comprimento de onda é menor que esse comprimento de onda. Vamos lá. Então quer dizer que altas frequências têm comprimento de onda menor. Baixas frequências têm comprimento de onda maior. Guarda essa informação que a gente vai voltar nela, tá? Como
a gente chama frequência, né? Como que eu graduo? Qual é a unidade de medida da frequência? A gente sabe que é o Hertz. E o que é o Hertz? É o número de ciclos dentro de 1 segundo. Então, se eu considerar aqui, ó, que eu tenho 1 segundo, tá? Que esse tempo que a gente estava falando aqui é 1 segundo, eu tenho 1, 2, 3, 4 ciclos, vamos considerar 4 ciclos em 1 segundo, ou 4 Hertz. Aqui eu tenho 2, vamos considerar 2, então eu tenho 2 Hertz. E aí a gente vai passar agora, aproveitando esse conceito de Hertz, etc, etc, vamos passar para o espectro de som, só para a gente trazer, inclusive, algumas curiosidades com relação a isso, né? O ouvido humano, ele consegue perceber entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ok? Então aqui eu tenho baixas frequências e aqui eu tenho altas frequências dentro do espectro audível para o ser humano, tá? Embora o meu já deva estar mais ou menos aqui na metade, mas um ser humano saudável que escute muito bem vai ficar por aí, tá bom? Quando a frequência está para cá, a gente tem o infrassom, e quando a frequência está para lá, a gente vai ter o ultrassom, beleza? E é interessante, tem a gente pode brincar com isso daqui, porque a gente sabe que o ultrassom, ele vai trabalhar com frequências muito maiores que essa, do que o ouvido humano, né? Tanto é que a gente trabalha dentro de uma faixa dos megahertz, né? Então, quando a gente fala de mega, a gente está falando de milhão de ciclos em 1 segundo. Então, realmente é uma frequência muito alta para gerar aquelas imagenzinhas que a gente vê ali, preto e branco. Inclusive, a gente vai entender também por que preto e branco. Por que a escala de cinza, né? Porque a gente passa por uma variação bastante sutil aí ao longo de uma escala de cinza, do branco ao preto, e uma escala muito variada de cinza, que permite a gente ter as informações do método, certo? Agora, quando a gente junta comprimento de onda, velocidade e frequência, a gente vai chegar numa formulazinha mais ou menos assim. Lambda, que é o apelido para comprimento de onda, convencionou-se chamar de lambda, é igual a velocidade sobre a frequência. E aí a gente entende que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. A gente viu isso antes e vice-versa, ok? E aí eu trouxe umas continhas aqui para a gente brincar aí com qual seria mais ou menos o comprimento de onda nos exames que a gente faz, né? Então, trazendo para essa fórmula aqui, qual seria, por exemplo, o comprimento de onda se a gente fizer aqui, ó, uma brincadeira aqui, eu fiz a conta com 3 MHz. Lembrando, 3 MHz são 3 milhões de Hertz. Quem quiser depois conferir aí, tá? Fique à vontade. E a velocidade do som no corpo humano, a gente pode colocar aquela velocidade de 1540, que vai dar mais ou menos ali próxima, todos
os tecidos ali é uma média, certo? Esse comprimento de onda vai dar incríveis 0,5 milímetros de comprimento de onda, ou meio milímetro, ok? Se a gente considerar uma frequência de 12 MHz, que seriam 12 milhões de Hz, a gente vai chegar a 0,1 milímetro de comprimento de onda quando a gente usa frequências ali em 12 MHz, ou seja, 1/10 de milímetro. Então é realmente um comprimento de onda bem pequeno. Isso é só uma curiosidade para ilustrar um pouquinho. E aí a gente vai, a partir de agora, falar a respeito de propagação dessas ondas. Propagação das ondas. Tá dando para ver bem aí? Eu nem perguntei antes. Tá beleza? Beleza. Porque é interessante que eu fale para vocês a respeito de comprimento de onda, frequência. O que isso tem a ver com a minha atividade aqui na ultrassonografia, né? Comprimentos de onda maiores, ou seja, menor frequência, vem comigo, comprimentos de onda maiores com menor frequência, então o comprimento é grande, né? Comprimento de onda grande aqui, vamos botar um lambda 1, ok? Tem propagação mais longa com relação à distância mesmo, se propaga mais distante. Não é à toa que quando o carro passa tocando um batidão infernal, a gente sente mais a pressão dos graves, certo? Porque vai mais distante. Os graves são sons com menor frequência. E o inverso também é proporcional. Se você tem uma onda com maior frequência e o comprimento de onda, obviamente, lambda 2 vai ser menor, essa onda ela se propaga menos, com mais curto dentro de um espaço físico, né? Na hora que você chega no meio e tem muita frequência, a frequência mais alta, ela tende a ser se atenuar com menor espaço, ao contrário das menores frequências. E a explicação disso é um termozinho que eu acabei de falar, é a atenuação do som. Vamos botar esse nome aqui, porque isso também é importante, é relevante. Atenuação. Beleza? Isso acontece por conta da perda de intensidade, da perda daquela amplitude, por transformar, da energia mecânica da onda em forma de calor para o tecido. E é fácil perceber que com maior frequência, essa interação com o meio se dá de forma mais intensa e a maior perda de intensidade, maior transferência de calor para o meio, ou seja, vai perdendo mais condição dessa energia mecânica, então ela tende a não ir muito mais adiante em comparação com essa onda aqui de cima, com o comprimento lambda 1, né, que eu representei aqui. Isso também tem muita relação com o equipamento. Aguenta aí, curte, que depois eu mostro no aparelho, tá? Vou já colocar um representante aqui do ser humano para a gente fazer esse ultrassom.
Qual é? Outra pergunta? Tem um Bruno dá um alô aí, só aluno no SG Master recomenda turmas. Dá um alô pro Bruno. O Bruno? É. Falou, Bruno! Valeu a presença, meu amigo. Grande abraço, viu? É isso aí. Você estudou aí o módulo 1, cara? Olha, hein? Então vamos lá. É isso aí. Então vamos lá, agora a gente vai falar de resolução. É interessante, vou dar um parênteses aqui. Vamos tirar essa folha daqui. Quero que vocês prestem atenção em mim. Prestem atenção em mim. É interessante, já vai ter bônus em... Ei, bora falar agora do bônus? Olha só, eu só não posso ficar sem papel aqui, senão vou pagar o mico danado. Não, tá não. Eu já falei um monte de teoria, né? Um monte de teoria e, putz, eu quero pegar no aparelho, quero botar minha mão no busado de gel, quero aprender a fazer ultrassom. Pessoal, essa parte teórica, e é por isso que eu estou transmitindo ela aqui agora, porque vai chegar um momento em que essa teoria toda vai fazer sentido, tá? Quem faz ultrassom entende bem o que eu estou falando aqui e já chegou na conclusão, né? Já chegou ali na formação de imagem, já entende. Mas quem vai começar do zero vai precisar disso. E é muito importante, era isso que eu queria falar com você, é o seguinte: a gente fica muito ansioso, pô, eu quero aprender ultrassom, vou fazer diagnóstico. Sim, faz todo sentido. Mas quando você começa a estudar a ultrassonografia, a última etapa é o diagnóstico. A última etapa é o diagnóstico. Esse conteúdo básico, esse treino básico, entendimento do teclado, de como você vai tratar a sua imagem na tela, pode parecer nesse momento uma baboseira. Não é, gente. Eu vejo alguns exames de colegas, a gente pega, né, os exames de colegas, e aí a gente vai abrir e a gente vê que as fotos são todas sem nenhuma alteração com relação à frequência que seja, faixa dinâmica, foco, TGC, ganho, não muda. No máximo um ganhozinho ali, fica mais claro, mais escuro, é o máximo que se muda. E é uma pena, porque aí você diminui a eficiência do método da ultrassonografia. Você não trabalhando desse jeito, não sabendo trabalhar com essa versatilidade de ajustar a imagem, acaba deixando muito aquém a eficiência da ultrassonografia. E isso daqui vai fazer muito sentido já. Eu quero passar isso para vocês em breve. Na verdade, não sei quem já assistiu, mas a gente tem uma aula também disponível sobre ajuste de imagem, que eu trabalho algumas ferramentas, e quem assistiu aquela aula vai agora pegar o que vem antes, né? Então aquela aula ela já está um passo na frente do que deveria ser a sequência, tá? Então por isso que eu estou fazendo esse away aqui. Eu quis trazer isso, inclusive bonificar quem estiver aqui, compartilha aí com quem você acha que possa querer fazer ultrassonografia, porque é uma oportunidade louca, porque eu não estava esperando isso. Meus sócios vieram com essa ideia hoje, falei, cara, fantástico, gostei, vamos disponibilizar sim, né? Para que mais pessoas tenham oportunidade de utilizar essa ferramenta fantástica de diagnóstico aqui nos consultórios, ou eventualmente até se dedicar exclusivamente. Mas, como eu sempre falo, a responsabilidade de trabalhar com a ultrassonografia é grande. Vocês jamais vão me ouvir dizer que é fácil. Não é fácil. É um aprendizado de longo prazo, médio e longo prazo. Na verdade, a gente aprende sempre, né? O aprendizado é infinito. Mas, assim, as habilidades práticas você adquire rápido se você tiver uma metodologia, tiver um passo a passo, tá bom? E essa é a minha proposta, te dar esse atalho aí para desenvolver logo, tá? E aí chegar logo na parte de diagnóstico, que eu sei que é o que todo mundo quer fazer, e começar a trabalhar. Vamos agora falar do seguinte: a gente estava falando de propagação de onda, e agora a gente vai falar de resolução.
olha que interessante. Para a resolução, eu tenho um outro desenhozinho aqui que eu deixei preparado para vocês, que é o seguinte. Vamos considerar a representação de um transdutor dessa forma, tá? Em que os feixes saem bem divergentes. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui, ó, é a superfície do meu transdutor aqui, beleza? Aqui, desse jeito. E o som vai sair aqui, né? O som vai sair aqui, ó. Ok? Vamos supor que a gente consiga individualizar 4 feixes de som aqui, tá? Existem 2 tipos de resolução, de definição de imagem. Uma resolução axial, que vem paralela ao feixe, e uma resolução lateral, que vem perpendicular ao feixe, ok? Quem determina a resolução axial é a frequência. Lembra? Dependendo da frequência, a gente tem determinado comprimento de onda. Com determinado comprimento de onda, a gente consegue determinada resolução. Calma que a gente vai chegar lá, tá? Vamos primeiro tentar entender o que é resolução, tá? Então vamos para essa definição. É a capacidade, a resolução é a capacidade da gente definir e representar na imagem 2 pontos próximos. Quanto mais capacidade de definir 2 pontos cada vez mais próximos, melhor é a nossa resolução, a definição da imagem. Quando você vai perdendo essa capacidade de definir pontos muito próximos e passa a ser uma capacidade de pontos mais afastados, você perde resolução, tá? E aí, voltando para o exemplo do que é uma resolução axial para uma resolução lateral, eu estava dizendo que a axial ela é dependente da frequência, porque dependendo do comprimento de onda, quanto mais curto esse comprimento de onda, menos capacidade de contornar os pontos. Imagina um comprimento de onda que faça assim. Ele já perde essa definição aqui. Ele vai conseguir definir esse com esse com esse, ok? De um comprimento de onda que seja assim. Perdão, que não saiu. Que seja assim. Que aí ele vai conseguir determinar cada ponto desse, ou seja, ele não contorna. Então, frequências mais altas, comprimentos de onda mais curto, melhor resolução. Porém, existe uma resolução lateral, que vai depender do espaçamento dos feixes de som. Então, no transdutor convexo, principalmente, esse também, tá? O transdutor endocavitário, ele também é bastante divergente com relação aos feixes, né? O linear, ele tende a ser mais uniforme, ok? Então, quanto mais divergente, olha, se eu tenho 2 pontos aqui em cima, essa definição aqui é melhor do que essa daqui que está mais afastado, concorda? Então, à medida em que os feixes se divergem, você vai perdendo, vai diminuindo a sua resolução lateral, tá? E um exemplo prático já, e aí a gente já pode inclusive falar alguma coisa da prática, eu também estou doido para chegar nessa hora, é que se você tem um transdutor encostado, imagina que eu quero ver uma estrutura cá embaixo, tá? E aqui eu tenho a pele, e aqui eu tenho o transdutor encostado aqui na pele, certo? Eu quero ver isso aqui. Se eu só encosto e consigo definir aqui, lembra?
Meus feixes estão divergentes. Então aqui eu tenho uma capacidade de resolução dessa forma. Ok? Se eu comprimir esse transdutor e apertar a barriga para ver essa mesma estrutura e trazer ele para cá, olha o que acontece, ó. Vamos tentar manter aqui a mesma. Olha o que acontece, ó. Eu consigo, comprimindo o transdutor, ter melhor resolução lateral. Então faz muito sentido uma compressãozinha. Cuidado para não quebrar a costela de ninguém, né? Mas faz sentido essa compressãozinha para melhorar a sua resolução lateral e conseguir melhor imagem de determinada estrutura mais distante. Beleza? Então esse é um exemplo prático aí. Pelo menos chegou em alguma ponta a questão prática. Então vamos lá. Eu queria falar ainda de formação de imagem, mas eu acho que eu posso falar disso com a barriga, com a imagem aqui. Pergunta aí? Manda ver. Tem o doutor Felipe. Doutor, eu sou ortopedista. Ok. Seu curso terá músculo esquelético também? Essa pergunta é boa. E Felipe, né? Isso. Ô, doutor, eu realmente queria, na verdade, poder colocar ali o tanto de especialidade possível, né? Respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, né? Vai ter curso de músculo esquelético? Não. Na verdade, a formação SG Master, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, se eu tivesse um curso de músculo esquelético, eu não ia falar de tireoide. Se eu tivesse um curso de tireoide, eu não ia falar de músculo esquelético. Bacana. Então a gente tem que focar em algum ponto, entende? Então eu entendo a sua necessidade como ortopedista e show, muito legal que você se interesse, porque vai te adiantar muita coisa no consultório, você sabe disso, mais do que eu. Mas o ponto da formação SG Master realmente é esse desenvolvimento prático, né? Aquela coisa que eu estava falando, são as raízes e o tronco para depois ramificar, por exemplo, para músculo esquelético, tá? Então, assim, é um curso, por enquanto, eu estou utilizando o abdômen para transferir todo esse conhecimento e habilidades. Eu uso o abdômen justamente para ser um exame mais difícil, porque depois que você faz um exame de abdômen bem feito, desenvolve, consegue se livrar ali de artefatos, criar janela acústica, poxa, aí o músculo esquelético fica tranquilo, ainda mais para um ortopedista que tem anatomia na ponta da língua, conhece as doenças da região como ninguém. Então, se você já faz ultrassom, já tem as habilidades de ultrassom e quer só melhorar aí as suas abordagens no músculo esquelético, não faça a formação SG Master, não é para isso, né? Você já tem esse conhecimento aqui. Se você é ortopedista e pretende iniciar a formação, pretende colocar a ultrassonografia no seu atendimento, mas ainda não tem as habilidades de ultrassom, então faz a formação SG Master e depois você vai aplicar esse conhecimento para o músculo esquelético, que é a área do seu interesse. Ou seja, você vai criar as raízes da árvore, você vai desenvolver o tronco sólido e a partir daí você ramifica para o músculo esquelético. Sacou? Obrigado pela pergunta. E aí vai para todas as outras, tá? Ginecologia, tireoide, globo ocular, etc. Tá bom? Tem um comentário do Bruno que vai nessa mesma linha, que é assim, ó. Podia fazer um curso músculo esquelético de fato, pois fiz um curso por agora e achei bem complexo. Bruno Metzeger. Bruno, complexo em dificuldade, eu imagino, né? O Bruno é o nosso... não é, pensei que fosse o Bruno da formação. Bruno,
assim, se eu for fazer algum curso específico aí de alguma área, tô pensando nisso ainda, mas tem muita coisa que eu posso melhorar tanto na formação no SG Master que ainda não me dediquei a ramificar, sabe? Mas vai ter essa pegada, uma pegada assim muito objetiva, quer dizer, não essa aula aqui é um pouco chatinha, mas eu vou tornar ela mais desenrolada para vocês já, tá? Tô até pensando se eu começo a falar disso agora, botar o corpo humano aqui, mas então assim, se eu fizer alguma coisa nesse sentido, eu vou descomplexar essa parada, porque eu pretendo, eu sou muito objetivo e muito prático, mas ainda não chegou a hora, não nesse momento, tá? Ainda quero melhorar muita coisa, ainda tenho um objetivo muito claro com relação à formação SG Master. A gente vê muito colega subutilizando o equipamento e a minha ideia é essa, sabe? Embora exista um certo preconceito que de vez em quando eu escuto com relação a curso online, não sei o que, sei lá. Cara, infelizmente a gente teve que passar por uma pandemia para demonstrar a força do online, né? Então é isso daí. A gente vai desenvolvendo tecnologias e vai tornando coisas que antes eram impensadas em coisas óbvias. E a formação SG Master, para quem já fez, é óbvio, tá? Muito bem. Alguma mais? Beleza? Vamos para frente? Então, vamos agora considerar o seguinte, ó. Vamos pegar no gel. Talvez eu não precise de um corpo humano já. Não, vou precisar sim. Corpo humano, venha cá, venha me ajudar. Cid, dá uma ajuda aí por causa da câmera. Porra, podia ter um cara menor, né? O Márcio tem quase 2 metros de altura. Vamos falar a respeito, vamos juntar essa coisa de frequência, resolução, comprimento de onda, etc. Vamos juntar isso tudo agora de uma forma bem prática, tá? A gente tem diversos transdutores, tá? E quem faz ultrassom sabe, ou quem não faz, eventualmente já até ouviu falar, que cada transdutor tem uma frequência, tem um modelo, tamanho, linear, convexo, setorial. Então existem diversos modelos para diferentes objetivos, né? Quando a gente vai... Tá bacana aí? E eu tô com a tela do aparelho na imagem? Beleza. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, um ultrassom do abdômen, que já é instintivo, né, e óbvio que a gente use um convexo com uma frequência ali em torno de 3, 4, 5 MHz, às vezes 6, enfim, alguns menores, mas enfim. Esse daqui, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, tá? Ó, frequência. Eu abro o preset com 4 MHz, tá aqui, ó. Mas eu posso diminuir ele aqui, ó, para 3 MHz e posso botar ele para 5 MHz. Então a minha banda é de 3 a 5 MHz, ok? E aí eu vou colocar aqui, vou voltar para 4 e vou colocar a imagem aqui na tela, ok? Tá bom aí, Cid? Tá bonito? Travou um pouquinho. Travou? Então vamos em frente, eu aguardo. E aí, a frequência de 4 MHz, vou usar essa como exemplo, é uma frequência relativamente baixa para os exames de ultrassom, uma frequência baixa. E com uma frequência baixa, a gente tem... Onde é que estavam minhas ondinhas? Agora... Peraí. Cadê minhas ondas? Olha a onda. Pô, não tá aqui. Não acredito. Mas, show! Era isso aqui. Com uma frequência baixa, com um comprimento de onda longo, né?
a gente tem determinada resolução. E a gente tem também uma extensão de profundidade a ser investigada, ok? Aqui, ó, vou botar o cursorzinho. Então aqui está a pele e aqui está as porções mais profundas, ou seja, essa estrutura que é o fígado que eu estou vendo muito bem, com essa frequência aqui, eu vejo muito bem até o fundo, ok? Então por isso que eu escolho um convexo, que ele vai me dar mais divergência, vai me dar uma área de investigação maior, me dá uma comodidade de investigar isso. Se fosse muito estreitinho, eu ia ter que passar muitas vezes, né, o aparelho pela barriga para avaliar toda a extensão, uma extensão grande, relativamente grande. Então eu escolho o convexo por conta disso, uma frequência baixa que já é própria dos convexos, inclusive por conta disso, para que eu possa investigar essas áreas mais profundas e maiores, beleza? O que acontece quando eu preciso analisar, não o fígado, eu preciso analisar a superfície, a parede do abdômen? Lembrando, eu tenho uma resolução boa aqui para investigar o fígado, ok? Eu tenho uma resolução boa. Eu ainda posso melhorar. Eu posso botar, por exemplo, para 5 MHz, ok? E aí eu continuo vendo bem a parte mais distal aqui do fígado e com uma resolução um pouco melhor, né? Porque agora a minha frequência está maior, meu comprimento de onda está menor, e aí a resolução, a definição de 2 pontos mais próximos eu consigo ver 2 pontos ainda mais próximos, beleza? Mas quando eu quero examinar estruturas mais superficiais, eu sei que frequências mais altas, com comprimento de onda ainda menor, vai me dar uma resolução muito maior. Então eu posso usar não 5, que é o meu máximo aqui, mas eu posso usar 8, 10, 12, 13, e aí vai. Só que eu vou ter que compensar. E aí é uma questão de compensação. Me interessa avaliar com muita definição, com muita resolução, em detrimento de distância a ser percorrida do som, em detrimento de profundidade? Se me interessar, bacana. Então eu vou partir para cima. Como eu quero ver, agora eu quero ver a parede do abdômen, eu vou botar um transdutor que tenha uma frequência bem mais alta, ok? Vamos ver com que frequência que ele vai abrir o meu preset. Ó, ele abriu meu preset com frequência de 12, vou ver aqui no cantinho, ó, frequência de 12, está aparecendo aí, não tá? Beleza, uma frequência de 12 MHz agora. Então na hora que eu coloco o meu aparelho aqui, ó, para ver, está um pouco estourado aqui minha tela por causa da luz, mas eu vou dar uma arrumada aqui para ficar melhor. Estou aumentando um pouquinho o ganho aqui. Quem assistir às aulas de ajuste de imagem vai entender bem o que eu estou fazendo. Então, ó, agora o que está acontecendo? Eu estou vendo bem esse músculo, né? Muito bem. Mas o fígado já está ali, ó. Eu não consigo nem, ó. Mesmo que eu reduza, aumente a minha profundidade, ó, vou aumentar bem a profundidade, tá? Ó, tá? Eu estou fazendo o quê? Eu estou vendo cada vez mais, estou vendo cada vez mais profundo, né? Agora eu estou aqui com uma profundidade aí de 8 centímetros, mas você vê, eu não consigo mais pegar aqui, tá? E se eu aumentar a frequência para 13, aí é que fica tudo apagado mesmo, entendeu? Embora eu tenha uma definição muito boa aqui, já agora aqui, pele, subcutâneo, músculo, né? E aí eu posso diminuir a minha frequência, 12, 10, 8, e o que vai acontecendo? Eu começo a ver melhor o fundo. Então aqui a gente já tem a aplicação prática do porquê escolher uma frequência, porquê que com a frequência eu tenho um comprimento de onda maior ou menor, com o comprimento de onda maior ou menor eu tenho uma definição melhor ou pior, porém eu também mexo com a minha profundidade, com mais distância, menos distância. Isso tudo depende do que eu preciso estudar
e de quais ferramentas eu tenho em mão, tá bom? Eu posso usar o transdutor endocavitário na barriga? Posso, ninguém me impede não de usar. Agora, vai me interessar? Não sei. Vamos tentar ver? Vamos tentar ver o que acontece. Ó, vou botar aqui no coisa, vou botar até com preset de abdômen. Vamos ver o que acontece? Porque os presets eles já abrem com determinada imagem. Olha, ele abriu aqui com 8 MHz, tá? E esse transdutor, ele vai me permitir de 10 a 6, tá? A banda dele. Então, olha, eu vejo. Agora, veja como é que é bem mais divergente, né? Olha aqui, ó. Esse transdutor é bem mais divergente, ou seja, ele dá um leque grande. Ou seja, quando eu quero ver estruturas que estão muito próximas do transdutor, ele já me permite ver um leque maior, né? Eu não preciso afastar tanto para poder pegar lá longe. Então ele me dá um leque maior. Olha que interessante, ó. Vou só rodar aqui, ficou invertido. Olha que interessante, eu consigo ver aqui, ó, a musculatura dele aqui e aqui. E eu posso ver melhor ainda se eu aumentar a minha frequência para 10. Beleza? Mas não se compara com o linear, embora as frequências sejam semelhantes, porém aqui a gente tem a divergência, a gente já começa a perder um pouco de resolução lateral, então a gente começa a juntar todos os porquês com esse entendimento, tá ok? Tem pergunta? Manda pergunta. Fábio Barcelos, você dá aula sobre ecografia do trato intestinal? Não dou, colega. Algumas coisas do trato intestinal são interessantes, né, de ver pelo ultrassom, mas aula sobre isso, não, eu não tenho nenhum curso com relação a isso, também não tem aula disso especificamente para isso na formação, não, tá ok? O Bruno Novaes, acho sua metodologia fantástica, e ele está dizendo aqui que aproveitou a promoção. Pô, que massa, cara, obrigado, viu? E é isso aí, continua aqui porque você já economiza tempo, né? Não dá aquela preguicinha de estudar a física ali, mas se você sentir saudade de mim, eu tô ali o tempo todo ali com a cara na tela, também é legal. Bom demais, valeu, viu, Bruno? Tem outra aqui. Eu tô querendo papel, não tô achando. Anilves. Obrigado. Ele... Dr. Felipe Coelho. Doutor, sou ortopedista, seu curso terá músculo esquelético também? Acho que a gente já perguntou essa, né? Eu não sei se é a mesma pessoa, né? Mas não tem músculo esquelético especificamente não, tá? Já foi, né? Essa aí foi o mesmo, né, colega? Foi o mesmo colega que eu estava explicando com relação a isso daí. Poxa, mas eu tô doido para implementar essas partes mais específicas. Tireoide, me pedem demais, tireoide. Na verdade, eu confundi aqui. Uma pergunta de Felipe de novo. Ele falou que já realiza exame na forma de copos. Sim. Porém, meu interesse mesmo era o básico. Vai Show. Com certeza. Maravilha, maravilha. Aí você vai ter lá, tá? Inclusive, a gente está com uma aula lá de... Oh, meu Deus. No atendimento da emergência. Me ajuda aí, se alguém lembrar aí, coloca aí no comentário aí. Quando a gente tem aqueles pontos para avaliar. Enfim. Na emergência, para procurar líquido e tudo, também é bem legal para quem tem essa pegada de trabalhar com equipamento portátil, tá? Também tem uma aula bem específica sobre isso e bem prática também. E, se eu não me engano, tá até no YouTube, né? Tá até no YouTube, vê de graça, não tem problema não. Sim. Agora a gente vai passar por uma coisa que eu acho também muito legal e a gente vai aproveitar a presença do corpo humano. Não é isso, meu papel vai acabar, cara. Você deixa de fuleiragem. Eu acho que eu também não respondi Hã? Fest. O Fest, obrigado, é isso aí. Cara, de vez em quando dá uns brancos, umas coisas mais bestas. Se eu falar o que eu já esqueci, não vou falar não, que eu morro de vergonha. Não, deixa eu falar. Então vamos lá. Amplitude e formação da imagem. O que tem a ver a amplitude, que é aquilo que a gente estava falando de volume,
Passa para cá, tá, Cid? Passa para cá que eu vou precisar aqui. O que tem a ver amplitude com formação de imagem, né? Então vamos voltar para nosso gráfico, tá? Esse gráfico aqui, eu vou desenhar duas ondas, mas preste atenção no detalhe. Ó, essa é uma onda, ok? Poxa, podia ter feito menor frequência, mas enfim, essa é uma onda. E agora eu vou desenhar outra onda aqui, ó. Essas ondas, não sei se está preciso, mas essas ondas, elas têm a mesma frequência, ok? Elas têm a mesma frequência. O que muda? Aqui nós temos o tempo, aqui nós temos a amplitude. Já dei a cola. O que muda é a amplitude, ok? Então, o que eu estou representando aqui? Eu estou representando a emissão de onda ao longo do tecido, tá? Quando a gente vai formar a imagem, na verdade, o equipamento, ele é capaz não só de emitir o som, mas também de perceber o eco. E todas as ondas que vão formar a imagem são os ecos. Ele emite e espera retorno. Se não tivesse retorno, não ia formar imagem alguma. Porém, para montar a escala de cinza, ele precisa ter alguma informação que vá definir o que vai ficar um cinza mais claro ou chegar a branco, ao cinza mais escuro até chegar ao preto. E essa informação é a amplitude. O aparelho, eu gosto de brincar assim, o aparelho ele grita e espera para ouvir, igual o morcego, certo? Não é assim? O morcego não tem audição, ele solta os sons e emite e espera o eco para formar a imagem dele, que é basicamente o que a gente faz aqui. Então, quando esse eco ele volta com mais amplitude, mais intenso, as imagens que vão formar, elas são mais claras ou tendendo ao branco. Quando esse som ele está pouco intenso, pouca energia, com pouco volume, e aí o aparelho, o que? Estou ouvindo, mas está ruim, aí ele vai botar a imagem mais escura ou tendendo ao preto. Então essa é a relevância da amplitude na hora de formação da imagem. É com isso que a gente forma a escala de cinza, ok? Vamos falar a respeito, vamos falar a respeito agora também de uma questão importante, que é a reflexão do som e a refração do som, que são duas condições que eu já falei. O aparelho emite o som e espera o eco. Essa espera do eco é justamente a reflexão do som, tá? Mas existe uma questão muito interessante com relação a isso, que é a transição do som de meios com densidades diferentes. Quando aquela onda de som incide sobre determinada estrutura, quando ele vem percorrendo determinado meio ou determinado tecido e encontra um tecido diferente, com densidade diferente, ele vai refletir determinada, eu queria falar quantidade de som, mas não é isso, com determinada intensidade de som, mas ele reflete. E parte dele vai percorrer o outro meio com densidades diferentes, tá? Densidade A, densidade B.
só que em direção diferente e velocidade diferente. Lembra lá do início que a gente falou com relação a velocidade está diretamente ligada à densidade do meio? Quanto mais denso, mais veloz; quanto menos denso, mais lenta a transmissão do som. Então aqui a gente tem reflexão e aqui a gente tem refração. Ou seja, aquela onda de som, ela parte reflete, parte refrata quando encontra meios diferentes, tá? E aí a gente já entra também num conceito que acaba gerando alguns artefatos. Eu não vou falar sobre artefato de refração, que aí é um conceito um pouquinho mais enjoado, demandaria um pouco mais de tempo, eu não quero falar isso. Porém, eu posso falar do conceito de sombra acústica. Porque quando o som incide em uma estrutura, sai de um meio em que ele vem percorrendo e chega num meio com densidade muito diferente, ele praticamente reflete inteiro, com muita intensidade, com muita amplitude, e acaba que não sobra som para posterior, em sentido posterior ao que vinha sendo transmitido. Então acontece duas coisas. Primeiro, essa estrutura que reflete praticamente tudo vai ter um aspecto muito claro, muito tendendo ao branco. Então vai ficar muito intenso aquela cor mais branca, mais clara. A gente já vai falar de um termo, né, dos termos. Porém, aqui atrás o som não passa, não forma imagem, e aí forma uma sombra, muito próprio dos cálculos, né, que a gente consegue definir calcificações ou cálculos baseado nas sombras acústicas, embora não seja uma presença em 100%, mas quando tem a gente já consegue definir com mais facilidade, tá? A mesma coisa acontece com o ar. Troca o cálculo, bota o ar aqui, que vai ficar muito semelhante, tá? Aí vai variar um detalhezinho mais técnico, que seria uma sombra limpa, né, que seria do cálculo, uma sombra suja do gás, mas o princípio é o mesmo, a questão da imagem ficar bem clara é a mesma, tá? Só que quando o gás normalmente dentro do intestino, ele tem ali alguma coisa de bolha, né? Gás, mas tem um pouquinho de líquido também. Então isso acaba dando a sombra um pouco mais suja, porque aí já entram outras questões na formação da imagem. Então fica uma sombra, mas não fica aquela sombra preta, né? Fica aquela sombra um pouco mais acinzentada. Mas de qualquer forma não forma imagem posterior. Por isso que o nosso inimigo dentro do exame de abdômen é o gás, né? A gente tem que se livrar dele. Bacana? Já terminando, para a gente ir para o aparelho de uma vez e falar só de prática, só de equipamento mesmo, que eu já estou devendo para vocês. Já chegou em 1 hora de live? Faz 1h22. Eita, que é a mais longa da USG Arte. Vamos falar de ondas harmônicas? O pessoal às vezes dá uma pirada nessa. Aliás, eu pirava, porque harmônica, o que vocês estão falando? Vou ter que estudar música agora? Sim, a gente não está falando de som, então bora estudar música. Vamos supor o seguinte, você tem uma onda, deixa eu ver como é que eu vou botar isso daqui. Tá, você tem uma onda com determinada frequência que não vai mudar, ela vai percorrer ali, tempo, tudo igualzinho, né? Amplitude, tudo bacana. Mas tem um detalhezinho da física ali que eu omiti para vocês até então. Porque quando essa onda vai passando nos meios,
existe uma interação mecânica que, ao longo desse percurso, novas ondas vão surgindo a partir da nota base. Nota base seria a nossa frequência base, né? Então ali está tocando essa nota, mas ao longo do trajeto, no meio, por questões físicas, eu digo mecânicas, acaba que essa interação com o meio acaba produzindo ondas com frequências múltiplas daquela primeira. Então vamos lá, se eu estou com uma frequência de 3 MHz, essa onda ela gera uma harmônica de 6 MHz, 9 MHz, 12 MHz, por aí vai. Isso acontece, não tem como, você não vai impedir isso acontece. Mas Maurício, eu mexo no aparelho, eu boto lá com harmônica, sem harmônica, e melhora muito quando eu estou com harmônica, melhora muito, tanto é que quando a application veio aqui mexer nesse aparelho, a gente estava usando aqui, eu não lembro mais qual era o preset que estava, eu falei assim, mas meu Deus, essa imagem está imunda de feia. Aí ela só foi no botãozinho ali da harmônica, ó, pá, melhorou, ficou uma maravilha de imagem. Por quê? Pelo seguinte, qual o padrão de onda que vai melhorar a minha resolução? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, melhor a minha resolução. Beleza? Isso foi o que a gente viu até agora. O que acontece com as harmônicas? Não são múltiplos? 6, 9. O que está acontecendo? Cada vez eu tenho ondas sendo produzidas que a gente não consegue impedir em frequências maiores, sempre maiores. Só que o que a gente pode controlar? Se o aparelho vai reproduzir aquelas harmônicas ou não. Isso é o botãozinho que a application apertou aqui e que melhorou a imagem incrivelmente. Porque aí o aparelho, eu permiti que o aparelho usasse esses ecos com maiores frequências para produzir imagem. E aí sim a imagem melhora muito. Então, isso é o que você pode mexer no equipamento para melhorar a sua harmônica. Então eu deixo a harmônica, não tenho problema com isso, né, nos exames que eu faço, tá bom? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa, no gel. Vou botar a mão no gel. Tira a minha cola, que agora vai de improviso mesmo. Putz, cara, meu irmão, tem que aumentar a sua salada. Quem tem um sócio igual o Cid ou o Mário, olha aí, ó. O cara me dá água, o outro fica aqui, ó, dormindo, prestando a barriga. Bom demais. Vamos lá. O que eu vou fazer? Porque existem alguns detalhes para a gente entender ainda, uns detalhes que eu não falei. Eu vou até tirar isso daqui. Eu não sei se eu vou precisar usar. Que eu não falei para a gente poder entender a formação da imagem, tá? Então vamos lá. A gente sabe que o equipamento pega o eco e representa na imagem, beleza? A gente já entendeu por que algumas estruturas ficam mais claras, por que outras estruturas ficam mais escuras e as estruturas que ficam absolutamente pretas. A gente não falou o nome dessas coisas, né? Na ultrassonografia, certamente vocês já ouviram os termos ecogênico, anecoico, hiperecogênico, hipoecogênico. Então, quando a gente usa essa terminologia, é porque a gente está comparando uma imagem com outra. Então, quando eu digo que essa estrutura, que é uma estrutura vascular, ela é anecoica,
é porque ela não tem eco representado. Por quê? Porque é líquido. Líquido na ultrassonografia, se for um líquido limpo, ele vai ficar preto, porque não vai ter eco representado naquele espaço de tempo. O líquido ele não vai reproduzir eco que seja representado ali, beleza? Então ele é anecoico, preto, ok? Só que veja bem, essa superfície aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui o teu rim, mas dá uma respirada aí. Beleza, tá aqui o rimzinho, vou aumentar aqui. Parou no Instagram. Parou? Olha, o Instagram não quer mais que a gente transmita, não tem problema, eu tô no YouTube mesmo. Então olha só, percebe que, engraçado que o rim dele tem uma ecogenicidade bem semelhante à do fígado, mas vai dar. Vou aumentar aqui com o zoom, para ficar mais próximo aqui, a gente falar de ecogenicidade. Quando eu falo de ecogenicidade, eu estou sempre comparando uma coisa com outra. Ou seja, aqui eu tenho uma área mais ecogênica do que essa. Então, ou eu tenho uma área aqui mais hipoecogênica em relação ao seio renal. Aqui eu tenho o parênquima renal, aqui eu tenho o seio renal ele é mais ecogênico do que o parênquima é mais hipoecogênico. Então eu tenho o conceito de hipoecogênico, hiperecogênico, anecoico, que vai estar lá dentro da vesícula. Vamos ver como é que está essa vesícula. Está aqui, ó. A vesícula vai ficar bem pretinha, que a bile é líquido e não vai estar. Então a gente começa a aplicar essa terminologia de ecogenicidade, tá? E só por uma questão que me passou na cabeça, ecogenicidade não tem a ver com textura, tá? A ecogenicidade você está sempre comparando alguma coisa, né? Está mais hipo, mais hiper, ou anecoico. Anecoico por si só já define que não tem eco e não é exatamente comparativo, mas hipo e hiper é. Agora, a textura, ela não é... A textura, você não pode falar que a textura é hiperecogênica, não é isso. A textura ou ela é homogênea ou ela é heterogênea, ou seja, da textura você pode utilizar a estrutura dela mesma, a estrutura por ela mesma. Então, por exemplo, quando eu vejo um fígado, como é que chama? Um fígado normal, com padrão normal, ele é praticamente todo homogêneo, ou ele é homogêneo, ou seja, se aparecem uns pontinhos aqui, alguns detalhes assim, é porque o parênquima é desse jeito, porém ele é desse jeito em toda a extensão. Se eu deixar aqui, ó, trazer para cá, tá aparecendo divisão aí? Tá? Beleza. Se eu deixar para cá, cadê? Aqui, ó, o lobo de... Aqui, aqui eu tenho o lobo esquerdo, aqui eu tenho o lobo direito, ele é do mesmo jeito, então ele é homogêneo, tá? Nos fígados cirróticos isso não é assim, ele já tem um padrão um pouco mais grosseiro, já é mais heterogêneo um pouco, embora às vezes até a alteração, quando ela é difusa, ela pode ser homogênea inclusive, né? Ela pode ter uma alteração de uma forma tão bem difundida no parênquima que acaba sendo homogêneo também, apesar de ser uma homogeneidade anormal, tá bom? Beleza, isso aí foi só um devaneio, mas o que eu queria falar com vocês agora é o conceito do tempo de eco, ok? Porque aqui a gente já entendeu que a amplitude vai me dar a escala de cinza, mas por que o aparelho, como que ele sabe que o que está mais próximo do transdutor, ele vai colocar em cima, como que está mais longe do transdutor, ele coloca embaixo. Já se perguntou isso? Então é o seguinte, a imagem é formada pelo eco. Então quando, aqui é a superfície do transdutor, encostado na pele, tá bom? Quando um eco quando o som é emitido do transdutor, sai do transdutor, vou usar esse termo, quando o som sai do transdutor e encontra uma superfície logo aqui e já tem eco que me retorna ao transdutor,
é fácil entender que esse tempo aqui é muito curto, certo? Porém, existe som que vem até essa estrutura até aqui, que é a musculatura, e retorna ao transdutor. É um tempo curto, porém é mais longo do que esse daqui. E vai ter um som que vai percorrer isso tudo, vai passar pelo fígado, vai não sei o que, vai vir aqui nessa veia aqui, ó, né? Passa da veia, volta, tá, e retorna ao transdutor. E esse tempo aqui vai ser longo. E aí, a partir daí, é que o aparelho entende e posiciona aquela reflexão na dimensão da minha tela, na regularidade de cima para baixo da minha tela. Ou seja, todos os ecos que vierem rápido de volta ao transdutor, ele vai posicionando mais acima. Todos os ecos que demorarem, ele vai posicionando mais abaixo. Então, aí eu tenho a minha construção de imagem baseada na amplitude e no tempo de retorno do eco, tá? E isso tem muita significância quando a gente vai falar de ajuste de imagem, principalmente quando a gente fala de TGC, que é o Time Gain Compensation. Aí, para pegar essa explicação, você pode ir para a aula de ajuste de imagem, que está muito legal, e aí eu falo mais sobre isso também para ajustar a imagem. Bacana? Então, eu estou aqui disposto a ouvir perguntas, dúvidas. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Respira fundo, mano. Já que você está aqui, cara, vamos dar uma olhada. O pâncreas do Madison é uma graça de difícil. Toda hora que eu quero ver, aí, ó. Ó o bichinho, tá escondidinho aqui, ó. É muito danado mesmo esse pâncreas, meu irmão. Porra, nunca vi esse pâncreas bonito em todos esses meses. Tá não, tá mais pra baixo ainda. Solta o ar. Show de bola. Ah, lembra aquele negócio que eu falei a respeito da... Não, tô falando com ele já contigo. Lembra aquele negócio que eu falei a respeito da resolução lateral? Eu queria falar isso na hora lá que eu tava mostrando e esqueci. Olha só que interessante. Eu até usei o risquinho, né? Quando eu falei comprime o transdutor, eu até usei o risquinho da aorta, porque era justamente isso que eu queria mostrar. Deixa eu botar um pouco mais zoom, não. Quero botar aqui, diminuir a profundidade um pouquinho, beleza? Aí a gente está em cima da aorta. Estou no sentido longitudinal da aorta, tá? A ultrassom forma imagem em cortes, ok? Ele forma imagem pela fatia do som que sai aqui. Então a gente vai fatiando, né? Então eu posso fatiar para lá, posso fatiar para cá. E se eu deixar nessa posição aqui, eu fatio exatamente em cima da aorta. Vamos fingir que isso aqui é a aorta dele. Estou fatiando no longitudinal. Beleza? Então, tá ali a aorta, certo? Eu quero falar sobre resolução. Percebe que, Márcio, não precisa aprender respiração, mas eu vou te machucar um bocadinho, vou dar uma espremida, beleza? Então aqui, ó, cadê? Estava aqui agora? Aqui, ó. Tá aqui a aorta dele, ó. Beleza? Então percebe como eu vou aproximando e a imagem vai se tornando mais definida. Então eu vou fazer o seguinte, peraí, mas já vou te liberar, vou botar um pouquinho mais escuro aqui no ganho, vou fazer o seguinte, ó, vou parar aqui, vou tirar a mão, peraí, ó, tá aqui, vou tirar a mão, ó, automaticamente vai ficando mais distante o transdutor, a imagem vai ficando mais para baixo e a definição vai ficando o quê? Não queria falar a palavra não, mas vou usar uma parecida, vai ficando uma porcaria. Né? Então percebe como só a compressão já me dá uma definição de muito boa para uma porcaria. É baseado naquele estudo que a gente falou dos feixes divergentes. Quando eu comprimo, eu chego mais próximo dos feixes que estão mais condensados, né? Estão mais próximos. Então a resolução lateral melhora demais. Lembrando que a resolução axial depende da frequência. Se meu aparelho está ali programado para uma frequência X, vai ficar a resolução definida, a resolução axial definida através da frequência X por conta do comprimento de onda, por conta enfim, tá bom? Beleza, chegamos ao fim